num passado distante, e desenvolvido com o passar das encarnações. O que se tem a fazer, como dever cristão, é esclarecê-lo, é fortificá-lo espiritualmente, para que lhe dê combate e vença o mal. Essa vitória terá de ser conquistada aqui na Terra, nesta ou em qualquer reencarnação futura. Como, porém, ninguém pode dispensar a oportunidade de praticar um bem, quando um negligente estiver debaixo de uma ação preceptora, cumpra-se, conscientemente, o dever de dar-lhe o apoio, o estímulo, a irradiação enérgica e fraternal que o possam ajudar. O negligente precisa desse auxílio, embora não o reconheça, mas ao benfeitor cristão pouco importa esse reconhecimento. Ninguém pode avaliar quantos desastres ocorrem motivados pela negligência, quantos valores se perdem, quantas vidas são prematuramente ceifadas, quantos desvios morais na educação da mocidade, quantos desmoronamentos de lares, quanta infelicidade, miséria e sofrimento. Por aí se vê que o elemento ruinoso que pode ser o negligente, considerado, até, quando responsável por uma calamidade, como um verdadeiro flagelo. Todos devem estar atentos, para que o germe da negligência não encontre guarida em nenhuma alma bem formada, conhecendo e reconhecendo a sua nefasta presença. O dinheiro, a vida folgada, o excesso de conforto, são, muitas vezes, os fatores responsáveis pela intromissão sorrateira desse vírus altamente pernicioso. Todos precisam andar vigilantes, auscultando as ansiedades da própria alma para verificar como se estão expandindo os sentimentos, as tendências e as predisposições. De nada vale conquistar o indivíduo valiosas dádivas terrenas, para perder, com elas, a preciosa encarnação, ou parte dela. É necessário que todos se convençam de que a vida não deve ser encarada, no espaço estreito de uma encarnação, mas com a amplitude que abrange não só as outras encarnações, como o período intermediário entre elas, em que a criatura, no plano astral, presta o seu concurso maior ou menor ao universo, consoante o cabedal componente do seu acervo espiritual. Tudo deve fazer de maneira que, para uma inevitável pobreza desse acervo, não constem as máculas da negligência. Com grande sabedoria ficam as vidas anteriores encobertas pelo véu do esquecimento, para que ninguém se torture com as lembranças de passagens angustiosas, e também para que os inimigos de outrora possam tornar-se amigos de hoje. Pelas boas e más qualidades de cada um, pelas experiências por que cada qual está passando, por outras observações, assim como pelo grau de negligência revelado, pode-se deduzir, aproximadamente, o que teria sido possível esperar de cada um na última passagem pela terra. Aqueles que nesta vida são inimigos figadais entre si, terão de voltar à terra, futuramente, em condições tais, que venham a tornar-se bons companheiros e amigos. Assim também o negligente que deixou de prestar os serviços que lhe cabiam no meio em que viveu, terá de voltar para cumprir o que se cimiu de fazer na encarnação anterior. O negligente provoca, com o seu descaso e descuido no trabalho, um estado de animosidade que o prejudica, pelos atritos que provoca. O negligente amarra-se, por débitos morais, a várias pessoas, a quem precisa, depois, em outras vidas, fazer reparações, em encontros obrigatórios. Todos os seres fazem parte de uma grande rede, em cujos nós cada um se encontra, sempre ligado a outros por deveres, por sentimentos afins, por correlações funcionais, por idealismo, por comunhão de pensamentos, por laços de afeto, por natureza emotiva, por formação moral. O negligente não pode viver no meio de seus iguais porque, mergulhados na inércia, todos só sobrariam. Por isso, precisa viver no meio dos ativos, dos poderosos, dos enérgicos, para se recuperar. Cabe a estes suportar a carga, remodelando-a, transformando-a, atidos a uma espinhosa missão cristã. 25. O equilíbrio. O universo encontra-se em absoluto estado de equilíbrio,
Não obstante se acharem os corpos que dele participam em movimento constante, a partir dos infinitesimais da natureza do átomo. Daí se constata que o equilíbrio é a posição ideal em qualquer condição da vida. As nações necessitam de equilíbrio econômico, social e administrativo, e o indivíduo, como unidade dessa expressão coletiva, precisa externar, antecipadamente, idênticos preceitos, pois o desequilíbrio no sistema estrutural de um povo provém do desequilíbrio individual dos seus componentes, razão pela qual o trabalho espiritualista tem de partir da periferia para o centro, ou seja, da parcela para o conjunto, das unidades para o todo. Falta de equilíbrio nas exteriorizações da vida significa ausência de espiritualidade. Um dos objetivos do racionalismo cristão é demonstrar que é pela falta de espiritualidade que as irregularidades ocorrem. Os indivíduos se desmandam e cada qual age desarticuladamente, sem perceber a desarmonia que causa no conjunto universal. Em todos os temas aplicáveis à vida, ressalta-se o valor da espiritualidade e a essencialidade no trato dos mais variados assuntos. Assim, o racionalismo cristão se ocupa da ciência da vida ao abordar os problemas absorventes que a todos afetam, e precisam ser, por isso, resolvidos racionalmente, com entendimento cristão. Entre tantos outros temas focalizados, está o do equilíbrio, como um dos mais merecedores de apreciação. Os seres equilibrados são conselheiros prudentes, habilidosos que não se deixam enrascar nas malhas da confusão e gostam de analisar fatos, ponderar sobre as hipóteses, e concluir acertadamente. Somente pode ser equilibrado o indivíduo que sabe pensar livre das influências do astral inferior. Para conseguir essa libertação, tem de conhecer o indispensável sobre as atuações desse astral, e suas consequências. Este é, pelo que contém de útil, um esclarecimento necessário. Fora do racionalismo cristão não se dá assunto de tamanha magnitude a importância que ele tem, razão porque o equilíbrio nos indivíduos não é tão comum. Uma das causas mais acentuadas de desequilíbrio mental dos seres é, sem dúvida, a ação oculta das forças inferiores. Os espíritos do astral superior, sempre atentos ao desdobramento da vida material, prestam aos dirigentes das nações, que tanto necessitam de equilíbrio mental para os atos governativos, notável concurso, através das correntes racionalistas cristãs. É um serviço anônimo que tem contribuído para evitar falhas e erros, quando os elementos humanos visados formam, embora inconscientemente, ambiente favorável à atuação benéfica dessas forças superiores. Os bem-intencionados, aqueles que se esforçam por contribuir, com humildade, para o bem geral dos seres, contam com a boa assistência astral, e sempre que a sua natureza penda para a posição de equilíbrio, aí estarão as forças do astral superior concorrendo, com os seus poderes, para a efetivação dos nobres ideais. A maioria da humanidade não aprendeu, ainda, a buscar na espiritualidade todos os recursos do sucesso, todos os meios de abrilhantar as suas ações no convívio social e funcional. Conquistar a orientação de equilíbrio é cercar-se o ser de uma firme estabilidade com a qual poderá contrapor-se, eficientemente, aos embates destruidores do contrassenso, da indisciplina e da imoralidade. Não se pode deixar de levar em consideração que umas pessoas nascem com maior senso de equilíbrio do que outras, em função do acervo adquirido em vidas pregressas, mas todos podem possuir as mesmas riquezas morais por serem as oportunidades igualmente distribuídas no conjunto das reencarnações. O senso de equilíbrio consegue-se, aos poucos, com esforço, desejando pela consciência que se fizer do seu valor e atributo do espírito, e, portanto, eterno. A parcela que for incorporada ao patrimônio moral de cada um, nunca mais será perdida e sim reforçada pelas outras que lhes forem aduzindo. No fim de certo tempo,
sobressaem-se as criaturas portadoras do senso de equilíbrio acumulado por parcelas cuidadosamente agregadas no correr de várias existências. 26. Setas e religiões. Tal é a diversidade de temperamentos, sentimentos, intelectualidade, aspirações, sensibilidade, inclinações e concepções na criatura humana, que chega a ser possível manterem-se, na Terra, mais de 8.000 setas e religiões. Essa diversidade na textura individual de cada ser, origina-se da soma das experiências adquiridas nas lutas travadas nas milhares de encarnações por que passou. Nessas lutas uns se fortaleceram espiritualmente e conquistaram independência moral, sabendo ganhar e perder e, vencendo a covardia, exercitaram os valores pessoais que todos possuem em estado latente. Outros, de índole menos intrépida, deixaram-se abater pelos impactos da vida, aterrorizaram-se, recuaram, tornaram-se pessimistas e criaram, com isso, um estado de inibição, de defesa permanente, de nervosismo. Os que tiveram maior número de vitórias, graças ao domínio pessoal, foram os que melhor fizeram uso do raciocínio e do livre-arbítrio, com o que adquiriram desafogo moral e fortaleza espiritual. Os demais, que seguiram por outras veredas, tornaram-se vítimas das suas próprias fraquezas, e numerosas vezes se arruinaram. Os primeiros, enquadraram-se sob uma bandeira que tem por lema o valor, a confiança em si, o respeito ao próximo, a firmeza de caráter, o amor ao trabalho, a consciência do dever, a honradez e a disciplina. Estes encontram no racionalismo cristão um clima ideal. Os segundos, os temerosos e vacilantes, caminham sob o domínio da dúvida e da incerteza, pedem apoio, precisam escorar-se, não têm segurança, veem no futuro uma incógnita sombria, e o único consolo que lhes resta é o abrigo que lhes oferecem as 8.000 e muitas setas e religiões reinantes preparadas para recebê-los, de conformidade com o estado de fraqueza moral de cada um. Dentre essas numerosas setas e religiões, algumas são baseadas na Bíblia, transformada, por lhe atribuírem dom divino, em um livro sagrado, como se fora a palavra de Deus. A Bíblia é um livro repleto de lendas, narrativas e profecias, que se prestou a favorecer a criação de setas e religiões que se degladiam, ao invés de se unirem fraternalmente. Os degladiadores bíblicos apegam-se a bagatelas, para se defrontarem. Os sabatistas e os adventistas do sétimo dia, acham que se Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, como diz a Bíblia, esse sétimo dia tem de ser o sábado e não o domingo, e, por isso, Deus pode taxar de indisciplinados os que guardam um dia em lugar do outro. É, sem dúvida, uma interpretação dada ao pé da letra, sem levar em conta os intérpretes e o simbolismo da lenda. É de notar-se que outras setas bíblicas que levam a ferro e fogo a interpretação do chamado livro sagrado, não dão importância a esse fato. Os Mormons, de Bíblia na mão, dão grande ênfase aos versículos bíblicos que afirmam que Deus tem um corpo físico igual ao humano. Os batistas dizem que a Bíblia manda batizar por imersão, mas os presbiterianos discordam disso e batizam por aspersão. Os católicos fazem imagens para adorar, como dizem os protestantes, contra o texto de um dos 10 mandamentos da lei de Deus, mas defendem-se dessa acusação dizendo que não são adoradas as imagens e, sim, venerados os santos que elas representam, o que a estes não convence. Enfim, atacam de um lado, defendem-se do outro, sempre de Bíblia na mão, tornando-se ela um pomo de discórdia. Os militantes dessas seitas dizem-se cristãos, seguidores dos ensinamentos de Jesus, e, no entanto, cada uma delas proclama que é a única a conduzir o seu rebanho ao reino dos céus. Evidentemente alguma coisa está errada nesse raciocínio. O erro reside no fato de nenhuma dessas seitas explicar o que é Deus. Para compreender Deus é preciso lançar a vista para o universo e não a restringir ao mundo terra, esta insignificante partícula de pó,
se comparada com o macrocosmo. A Terra é um planeta diminuto pertencente a um dos menores sistemas solares da galáxia. Os sistemas solares estão agrupados em galáxias, e aquela que pertence ao nosso sistema solar é formada de milhares de milhões de sistemas solares. A força criadora, que a palavra Deus deveria representar, é quem preside a vida em todo o universo, no qual revolute incontável número de galáxias. Ao invés de procurarem dilatar a compreensão de Deus, para senti-lo, tanto quanto possível, através do infinito, levam as ovelhas das múltiplas seitas e religiões, especialmente as chamadas cristãs, a comprimi-lo dentro dessa ínfima partícula de pó, que é o mundo terra, e ainda querem os mormons confiná-lo num corpo humano. Quando foi escrito o Velho Testamento, no correr de algumas centenas de anos, antes da era cristã, os conhecimentos científicos eram reduzidíssimos. Naqueles tempos não se sabia que forma tinha a Terra, que girava em torno de si mesma, e do Sol. Pensava-se no universo com as dimensões proporcionalmente limitadas ao saber de então e, com uma concepção primária, formaram uma imagem de Deus realmente primitiva. Essa imagem é a que os crentes bíblicos querem sustentar nos dias de hoje, com o espírito amarrado àquelas priscas eras. Os credos religiosos falam de um Deus pessoa, sentado num trono, tendo ao seu lado direito o Filho unigênito, que ali fica à espera do dia em que há de vir a julgar os vivos e os mortos deste minúsculo planeta. Essa ideia de Deus, tão comprometedora da civilização atual, tem como responsáveis os dirigentes dessas seitas e religiões que estão vivendo com retardamento voluntário, em matéria religiosa, de umas 200 gerações. A inteligência universal, como um grande foco irradiante, abrange o espaço integral com as suas vibrações cósmicas. O espaço está cheio dessas vibrações, ou força, não havendo um só ponto vazio. Todos os astros flutuam no interior dessa força, que os envolve e penetra até o âmago, saturando-os dela. A força criadora incorpórea, é a luz, é inteligência, é poder. Só neste sentido a palavra Deus poderia ser aceita, mas nunca como um ser bíblico, materializado, vingativo, partidário, guerreiro, iracundo e capaz de desempenhar o papel de ignorante que na Bíblia lhe querem atribuir. Todas as criações espirituais obedecem ao regime da evolução, enquanto as materiais ao da transformação. O universo está repleto de vida, representada por partículas em evolução, e é a matéria que fornece os meios para essas partículas evoluírem. Assim é que na Terra os espíritos evoluem de posse de corpos físicos. Não fosse essa sistemática implantada pela força criadora, e não haveria necessidade de mundos físicos como este que habitamos. Como não é o racionalismo cristão nem seita nem religião, não procura tomar o lugar de nenhuma ordem religiosa, e recebe em suas casas a todos, cortesmente, a ninguém perguntando se é católico ou protestante, ateu ou espírita, judeu ou livre pensador. O bom acolhimento é oferecido, indistintamente a todas as classes, raças e religiões, porque todos são considerados iguais, espiritualmente falando. Num ambiente de respeito, silêncio e concentração, todos os presentes são beneficiados, obtendo a iluminação que aspirarem. Mesmo que os adeptos das seitas e religiões encontrem, nas suas visitas às casas racionalistas cristãs, esclarecimentos para suas dúvidas e melhor compreensão para os acontecimentos da vida, não são convidados a se desligarem das suas correntes religiosas, porque a sua adesão moral ao racionalismo cristão não implica nenhuma obrigação. Tanto melhor, no entanto, se puderem contribuir para a espiritualização das agremiações a que pertencerem. O mundo precisa de espiritualização. E não seria demais que as seitas e religiões reestruturassem as suas organizações, de modo a poderem prestar à humanidade essa valiosa contribuição.
Elas não podem permanecer com as suas práticas e ensinos inteiramente desatualizados perante os sucessos da vida moderna. Tudo prospera, tudo se transforma e evolui, e não há nada que possa permanecer eternamente numa posição irredutível. O racionalismo cristão é a doutrina esclarecedora. Não devendo os professos das seitas e religiões, por um só instante, abrigar a ideia de que ele, apontando falhas que realmente conhece nas estruturas dessas seitas, o faz com espírito de crítica. A missão desta doutrina está muito acima das profligações estéreis e condenáveis. Ela é pela união dos esforços dos bem-intencionados, é pela elevação da alma nos planos do espírito, pela harmonia e unificação dos seres capazes de assimilar as verdades contidas nas leis cósmicas, naturais e imutáveis, ao alcance do raciocínio humano. Caso queiram e possam as seitas e religiões amoldar as suas organizações ao conceito corrente, pondo de parte as velharias incompatíveis com as luzes do século, prestarão serviço incalculável, que poderá contribuir para modificar a mentalidade egoísta, materializada e gozadora de grande parte da coletividade em que operam. O racionalismo cristão tem por dever chamar a atenção para aquilo que sabe estar certo, e o faz sem segundas intenções, movido somente pelo desejo honesto de repartir com aqueles que o desejarem os ensinos corretos sobre a vida espiritual, transmitidos pelo astral superior. Aqueles que os não quiserem aceitar, não serão recriminados por isso. Cada um segue o caminho que preferir, de acordo com o estado de alma forjado no transcurso das encarnações pregressas. Não há perdição eterna, e como ninguém escapa da evolução obrigatória, pode, apenas, retardá-la, mas em seu próprio prejuízo. Quanto mais evoluído estiver o ser, menos erros comete, menos males pratica, e menores serão os resgates. Se cada resgate representa um sofrimento mais ou menos longo e intenso, nada mais racional que se elimine a possibilidade de adquirir débitos, para que não tenham de ser resgatados. As ilusões que as seitas e religiões alimentam têm efeito causticante no futuro, e é contra as ilusões que o racionalismo cristão interpõe a chama luminosa dos seus ensinamentos. É bem certo que esta doutrina não pode, ainda, ser estendida a todos os lares, não só porque é relativamente recente, como também porque é preciso que a busquem. Jesus dizia que, para achar, era preciso procurar. Por outro lado, sabido é que somente os que não encontram mais conforto moral para a alma nas seitas e religiões, começam a despertar para as coisas do espírito. Nessa ocasião o racionalismo cristão é a meta desejada. Se não o encontrarem nesta encarnação, terão maiores probabilidades de o acharem na seguinte, porque no preparo da volta à Terra, esse pormenor entrará nas cogitações. Tudo quanto a criatura desejar intensa, permanente e racionalmente, o conseguirá, muito embora custe a chegar à vez. A ansiedade de uma conquista espiritual é como uma sede que a alma tem e que precisa ser satisfeita. Os componentes das seitas e religiões estão ali saciando essa sede, que acaba quando a causa desaparece. E essa causa desaparece com a expansão dos anseios espirituais. Essa expansão se verifica com a prática do bem, com o bom uso do raciocínio, com a moderação nos atos da vida, com a prestimosidade e a renúncia. Muitos destes exercícios são reconhecidamente praticados nas seitas e religiões, o que muito valerá aos seus adeptos para, mais tarde, ingressarem nas escalas mais elevadas do espírito. 27. Os milagres. A crença popular admite, como milagre, um fato sobrenatural, oposto às leis da natureza. Ora, essas leis da natureza são invioláveis. O milagre é a expressão que decorre de um sentido irreal, místico, fantasioso. Há fatos que se manifestam sem que a ciência tenha ainda penetrado na sua causa ou origem, mas mais dia menos dia, com o progredir da própria ciência, todos os fatos passam a ter a sua explicação, dentro, rigorosamente, das leis naturais imutáveis.
A inteligência universal é a ciência total. Fora dela não há saber nem ciência. As manifestações da inteligência emanam de uma fonte inexaurível, a qual todos estão ligados, a fonte eterna da força criadora. A natureza é uma manifestação do grande foco, mantida por leis, e coisa alguma pode opor-se a essas leis, a menos que absurdamente se pretenda admitir duas forças criadoras antagônicas. A sustentação da ideia do milagre é proveniente da falta de raciocínio e de esclarecimento. O milagre, da maneira como é concebido, apenas prevalece onde a espiritualidade é nula ou incipiente. Aquilo que possa parecer milagre não é mais do que um acontecimento situado na lei de causa e efeito, ou promovido pelo funcionamento regular de leis eternas. Os cientistas terrenos conhecem, apenas, reduzido número de leis da natureza, muitas terão ainda de ser descobertas, e inúmeras outras têm a sua aplicação nos planos astrais. Exemplificando, pode-se dizer que as materializações, de certo modo, poderiam provocar a ideia do milagre, e, no entanto, não passam de fenômeno perfeitamente controlado por leis da natureza. À medida que os seres se espiritualizarem, a concepção do milagre irá desaparecendo, até extinguir-se. Note-se que os indivíduos rudes e ignorantes são os que mais se apaixonam pela mística do milagre. Nem mesmo a inteligência universal pode quebrar as suas próprias leis para operar o milagre. Os espíritos do astral superior, da mesma forma, somente agem de acordo com essas leis. Logo, não tem nenhum significado a expressão milagre, para que seja sustentada. O fato de escapar alguém da morte, de maneira surpreendente, não tem qualquer ligação com o sentido do milagre, enquadrando-se, antes, na lei de causa e efeito. A boa assistência astral provém da vida correta que o indivíduo leva, e de saber irradiar ou vibrar, unissonamente, com o astral superior, contando com lastro positivo, ou de merecimento, para o apoio que vier a receber. Poucos são aqueles que se veem contemplados com ajuda oportuna em momentos fatais, porque é realmente reduzido o número daqueles que se encontram em condições de receber, no momento crítico, o auxílio merecido. As curas chamadas milagrosas correm, na maioria dos casos, por conta da autossugestão. A medicina terrena conhece a força da sugestão e os seus resultados. Quando se diz força de sugestão, deseja-se dar ênfase à força do pensamento que produz a sugestão. Assim como numerosos seres adoecem por sugestão, por se convencerem de que estão doentes, também há os que se curam ou são curados pelo mesmo processo. A psicanálise baseia o seu método no poder da sugestão ou na força do pensamento. Pode-se ainda considerar o caso de indivíduos adestrados nas conhecidas forças ocultas desenvolverem determinados exercícios mentais que os levam a realizar curas. São práticas perigosas e desaconselháveis. O impossível perde a sua expressão na medida em que os conhecimentos espiritualistas evoluem, quando o impossível vai decrescendo, até desaparecer. Por isso, o que é impossível para uns menos evoluídos, não é para outros, mais evoluídos. A ideia do milagre vem dos menos evoluídos verem os mais evoluídos fazer o que eles não podem. Em resumo, tanto o milagre como o sobrenatural são duas fantasias da criatura pouco versada nas coisas do espírito. Há de chegar o dia em que ela porá de lado tal crença, quando a sua mente for melhor iluminada pelos raios fulgurantes do esclarecimento espiritual. 28. Rezas e orações. As irradiações proferidas nas casas racionalistas cristãs, que devem ser feitas em horas próprias, por todos os que delas tiverem conhecimento, não são rezas nem orações. As rezas e orações partem do pressuposto de ser Deus um ente que se encontra ouvindo os pedidos dos fiéis, e que os atende ou não, consoante o fervor com que são realizadas. Em A Vida Fora da Matéria, obra do racionalismo cristão, encontram-se estampas de várias formas astrais de espíritos evoluídos do astral superior. O ser depois de certo grau de evolução,
Quando não mais encarna na Terra, prossegue no seu desenvolvimento em mundos de luz, onde se revela em formas astrais que simbolizam conceitos espirituais. Sem que se considere a vida em outras regiões do espaço, cujo conhecimento escapa aos seres humanos, são os espíritos do astral superior que superintendem a evolução deste mundo, encontrando-se Jesus na camada mais elevada desse astral superior, onde atua como líder de uma pleiade de espíritos do mesmo plano, que com ele ajustam todas as medidas evolucionistas, que são introduzidas na Terra. Várias são as camadas, planos ou esferas, como melhor se queiram chamar, que compõem o astral superior, pois também ali há evolução. Os espíritos que não mais precisam encarnar para evoluir no âmbito terreno ingressam no astral superior, nas camadas menos luminosas, e depois, progressivamente, de acordo com o adiantamento espiritual verificado, vão ascendendo ao plano imediatamente superior. São múltiplas as tarefas no astral superior e, dentre elas, a que zela pelo movimento racionalista cristão, que está aos cuidados e sob a chefia de Luiz de Matos. As irradiações se constituem num ato de higiene mental, e são uma forma de sintonizar o pensamento com as correntes do bem, das quais somente benefícios podem resultar para quem sabe irradiar com firmeza e convicção. Os que desconhecem o racionalismo cristão, rezam e oram, no desejo de se porem em contato com o Criador. Esse contato é uma necessidade pela sua ação purificadora. No entanto, teria de ser feito de maneira racional, sem peditórios, sem seguir e sem interferir nos desígnios planejados para o bem. De certo modo, algum proveito pode ser tirado dessa união através dos pensamentos da partícula individual inteligente sintonizados com o todo, dada a correlação espiritual existente. O trabalho bem conduzido, os deveres bem cumpridos, a mente bem higienizada, são hinos valiosos e harmonizantes. Oxalá que os que não saibam irradiar, orem, nos momentos próprios, com dignidade e valor, ajudando a construir um mundo melhor com a pureza das suas intenções e com a honestidade de suas ações. Por ocasião das irradiações, quando estas são puras, os espíritos do astral superior se põem em contato espiritual com os que irradiam, e sentem tudo quanto se passa com eles. Como são solidários com os transes difíceis que cada um eventualmente enfrenta, fazem o que podem em seu benefício, sempre dentro do que permitam as leis de causa e efeito. As irradiações, ao contrário das rezas e orações, nada imploram e, sim, reafirmam o propósito da criatura de melhorar o seu estado psíquico, inteirando-se dos seus erros para os corrigir e não repetir. Elas reavivam a concepção da inteligência universal, força criadora, vida do universo, conscientizando-se a criatura de que as ligações espirituais devem ser feitas com as forças superiores, que são os espíritos do astral superior. De um modo geral, o ser procura libertar-se da dor produzida, na maioria dos casos, pelo mau uso do livre-arbítrio. Por isso os pedidos contidos nas rezas e orações, sem que o ser remova a causa do mal, voltam-se para concessões impossíveis ou prejudiciais às condições de evolução. Ao se processarem as irradiações, estão os seres vivendo instantes de espiritualização e agindo racionalmente, ora para aumentar a fortaleza espiritual que lhes dará forças para suportar o peso do fardo da vida, ora para receber efluviações que favoreçam um melhor discernimento na apreciação dos problemas vitais. As irradiações representam vibrações do pensamento e, fortalecidas por ação do astral superior, servem de meio para o arrebatamento de espíritos obsessores e respectiva limpeza psíquica, coisa que não se dá, por falta de corrente adequada, com as rezas e orações, as quais comumente são revestidas de um sentimento de fraqueza, ou pronunciadas maquinalmente. Como a instituição do racionalismo cristão é obra do astral superior, as irradiações foram estabelecidas em lugar das rezas e orações, por motivos de ordem disciplinar e condizentes com a boa forma de promover-se a evolução dos seres.
Evidentemente, os que não conhecem esta disciplina, não a podem praticar. A comunhão com a inteligência universal, no entanto, estabelece contato com os espíritos superiores. 29. Desencarnações prematuras. Uma existência terrena completa abrange 4 períodos, a saber, o da infância, o da mocidade, o da madurez e o da velhice. Quando as desencarnações se dão nos primeiros períodos, são consideradas prematuras. Ordinariamente, todos deverão alcançar o último período, como regra geral, mas como não há regra sem exceção, cumpre considerar o caso das desencarnações prematuras. Os suicidas desencarnam prematuramente, mas estes estão manifestamente fora da lei. Há também os que cometem o suicídio lento, conforme demonstração feita em outra parte desta obra, fato que lhes proporciona uma grande responsabilidade na desencarnação prematura. Nas guerras, nos desastres, nas epidemias, nas hecatombes, nos cataclismos, desencarnam em massa indivíduos na flor da idade, vítimas na quase totalidade da ignorância da vida espiritual. Os erros que a humanidade comete são inúmeros e idênticos uns aos outros, provocados pelo egoísmo, pela ganância e falta de amor fraternal inexorável. Esses erros terão a sua consequência fatal e atingindo, não raro, a grupos ou comunidades. A mortandade infantil é também numerosa, maior em alguns países que em outros. A maioria das crianças desencarna pela imprevidência ou descuido dos pais, pela carência de recursos e pela imperativa sequência dos fatos da vida. Os reparos das faltas graves cometidas, são todos plasmados à base de profundos sacrifícios, dos quais os espíritos têm plena consciência, nos seus mundos de luz, antes de encarnar. A morte é um fantasma que aterroriza somente os encarnados que desconhecem as leis da evolução. Para os esclarecidos, é um fenômeno simples, que não lhes causa a menor dor ou inquietação, por verem nela um motivo de aperfeiçoamento espiritual, quando não transgredidas as leis naturais. 30. Resenhas. 1. Concentração. Nenhum trabalho pode ser bem executado, sem que se centralize nele o poder de concentração. Assim, no racionalismo cristão não se pode prescindir de uma boa concentração e de silêncio nos momentos adequados. Os que nunca fizeram exercícios de concentração encontram certa dificuldade em manter o pensamento enfocado em determinado assunto. Mas, com treinamento, a dificuldade vai, aos poucos, diminuindo. Uma vez desenvolvida, tira dele o indivíduo grande proveito, podendo sempre chegar a conclusões mais corretas. A concentração ajuda o raciocínio não só a trabalhar bem, como a penetrar, mais profundamente, no âmago das questões, das teses, dos temas. Além disso, a boa concentração feita nas casas racionalistas cristãs, com alma elevada, estabelece contato dos seres com as correntes do bem, do astral superior, e por esse meio, todos os presentes são beneficiados, livram-se dos fluidos deletérios, desenvolvem o fenômeno da intuição e preparam-se, cada vez melhor, para enfrentar as lutas do dia. Nas horas vagas, como exercício, recomenda-se não deixar o pensamento vádio, voar de um lado para outro, errante, sem objetivo. Antes convém retê-lo firme na apreciação de um estudo, de um fato, de um problema, de uma análise, de uma crítica, de um comentário, com o fim de educá-lo, tomando-o obediente ao poder da vontade. Os que souberem concentrar-se, aprenderão mais depressa e adquirirão o dom de se aprofundar mais no exame de todos os assuntos. 2. Fé. Essa expressão fé, muito usada entre os religiosos, merece muitas restrições. Ela não é o resultado de um estudo, de uma conclusão, de um conhecimento, do trabalho do intelecto, quando é aplicada para exprimir confiança, como quem diz eu tenho fé em mim, então pode ser admitida. Prefere-se, no racionalismo cristão, adotar o termo convicção,
em lugar de fé, porque quem tem convicção chegou a ela após esforço e compreensão. A convicção é uma consequência da lógica, tem base, representa a firmeza, enquanto que a fé pode estar envolvida no manto da dúvida, a menos que seja absoluta, mas os seres humanos estão num mundo de relatividade. A convicção é que marca rumo, que leva a decisão, que orienta. Quem puder absorver, profundamente, os princípios racionalistas cristãos, não adquire fé, mas convicção. Em lugar de ficar na expectativa de prováveis resultados da fé, sabem que terreno pisa, o que faz, o que quer e o que pode conseguir. A convicção, passando por cima da fé, vai além, na direção dos seus objetivos. É por meio da convicção que as bases do racionalismo cristão foram levantadas e constituem um monumento de firmeza e solidez para exemplo e identificação dos seus postulados. Quem tem convicção tem fé, e quem tem apenas fé, pode não ter convicção. Logo, a convicção é mais forte do que a fé. 3. Superstição. A superstição resulta de um erro de educação. O astral inferior aproveita-se do medo que domina o supersticioso para tirar partido. Presta-se a superstição ao divertimento dos obsessores. Os supersticiosos estão por eles marcados e servem-se deles em momentos exatos, quando julgarem oportuna uma intromissão maldosa, antecipadamente preparada. Os supersticiosos dizem que isto ou aquilo dá azar. Mas como não existem sortes e azares, a superstição também racionalmente não tem razão de ser. Realmente há muita gente supersticiosa. Este fato traz as suas consequências. As correntes afins se atraem, e todos aqueles que pensam da mesma maneira, acabam formando faixas vibratórias intensas, que exercem a sua influência no ambiente terráqueo. Esta circunstância, e a colaboração do astral inferior, constituem a força negativa que sustenta a superstição na face da Terra. O supersticioso é um indivíduo inclinado a ser tolhido, limitado, imbuído de restrições. Torna-se vítima de si mesmo, um desassossegado, um inquieto. Vale a pena quebrar esse tabu e libertar-se das algemas da superstição, antes que ela se torne obsessão, sob influência maléfica do astral inferior. Além do mais, os que desejam a espiritualidade não podem ou não devem deixar de combater os hábitos prejudiciais, como esse de alimentar pensamentos perniciosos e aterrorizantes. A superstição não encontra outro apoio senão numa ideia negativa. A criatura adquire a ideia de que tal ou qual fato nocivo vai acontecer, motivado por uma supersticiosa ocorrência. O melhor que se tem a fazer é não tomar conhecimento das superstições, e não pensar nelas. É medida salutar alijar do pensamento ideias de superstição, por serem estas molestantes e doentias. Pensar nelas é revigorar a sua permanência na Terra e contribuir para o enfraquecimento moral de almas que precisam fortalecer-se. Há necessidade de auxílio mútuo entre as criaturas humanas, e por isso cabe a cada um, dentro desse princípio, ao menos nada fazer que prejudique a ordem geral da saúde, paz, segurança psíquica e estabilidade mental da coletividade. Eis porque, no caso das difundidas superstições, cumpre-se um dever ao propiciar-se o seu desaparecimento. 4. Dúvidas. A dúvida provém da ignorância sobre o fato de que se duvida. Os que menos souberem sobre a vida espiritual, encontram-se num estado de dúvida muito maior do que aqueles que percorrem a senda da espiritualização. Manter-se a criatura, sem necessidade, numa triste condição de dúvida, é lamentável. A dúvida não deixa de existir, sob vários aspectos, neste mundo, porque, na realidade, os conhecimentos aqui são muito limitados, mas aquilo que se puder conhecer, por achar-se ao alcance de todos, deve ser procurado, sem protelação. Assim acontece com muitos assuntos revelados, de âmbito espiritual, e que, no entanto,
constituem objeto de dúvida para um grande número de pessoas que não se dispõem a passar do plano da ilusão para o da realidade. Todos os principais pontos espirituais que a dúvida pode mortificar, já estão afastados pelos conhecimentos divulgados pelo racionalismo cristão. Os demais, que porventura se apresentem, não são fundamentais, não devem trazer preocupações nem constituem óbices à ação evolutiva. Sem dúvida nenhuma, o discípulo do racionalismo cristão sabe de onde veio e para onde vai, de que se constitui espiritualmente, o que veio fazer na Terra, como deve viver, quando deixará de reencarnar, o que é o sofrimento e o que vale, como se processa a evolução, e tem numerosos outros conhecimentos que todo habitante deste orbe precisa ter, para que a humanidade possa sair do caos em que se encontra. Os que se acham submersos em dúvidas, pensam que os outros se encontram nas mesmas condições e, por isso, dão de ombros, imaginando ser impossível sair dessa obscuridade. Não é por acaso que se revelam, nessa situação, mas por falta de acervo espiritual que os capacite a subir um pouco mais na escala da espiritualidade, de onde, ao descortinar um horizonte mais amplo, possam também ver mais adiante. Os conhecimentos, como a luz espiritual, não vêm ao encontro da pessoa, em procura dela. Ao contrário, a criatura é que tem de ir buscar, com empenho, a sabedoria espiritual, por ser esta um acervo, dissipador de todas as dúvidas. Na vida não se pode cruzar os braços, negligentemente, porque o tempo corre, e é preciso acompanhá-lo. Aquilo que, por indolência, se deixar de aprender hoje, fará muita falta amanhã, e em consequência, os frutos da dor logo se manifestam. Muitos sofrem exclusivamente porque não dispõem dos recursos espirituais que deixaram, preguiçosamente, de colher no curso da vida ou de vidas passadas. As oportunidades vêm para todos, mas os sonolentos não as percebem, e deixam-nas passar intactas. Quem desconhecer esta doutrina e tiver nas mãos uma de suas obras, está com uma oportunidade diante de si. Se for aproveitada, pode-se afirmar que adquiriu um tesouro imperecível. Esta declaração é baseada na experiência dos que souberam tirar dela sua substância espiritual. 5. Ressentimentos. Quase todas as pessoas são suscetíveis de se ressentirem com alguém, por via da mágoa. Quem magoa, erra, mas atingida pela mágoa deve procurar não se ressentir. Trata-se, por vezes, de amizade antiga que se rompe por pouca coisa. Por isso é que no racionalismo cristão a atenção é chamada para a tolerância e o bom entendimento. Todos precisam ser tolerantes. Acontece que uma frase ou uma palavra pronunciadas, inadvertidamente, por não haver ocorrido, na ocasião, uma expressão mais sociável, faz surgir uma mágoa que perdura, se a ofendida não puser uma pedra em cima. Acontece também que a pessoa que se descuidou e feriu, contra a sua vontade, o seu amigo, sendo um tanto orgulhosa não se desculpa, convenientemente, com receio de se humilhar. Não há humilhação nenhuma em a pessoa se retratar, quando a falha é reconhecidamente sua, ao contrário, há, no caso, uma exaltação, uma sublimação, conforme sentem claramente os que possuem a sensibilidade verdadeiramente cristã. É fundamental que os descuidos sejam prontamente reparados e as mágoas se diluam nas águas límpidas e refrigerantes da tolerância e da confraternização. A criatura que falha, embora voluntariamente, coloca-se imediatamente numa condição de inferioridade moral e deve ser olhada com simpatia, porque naquele momento ela está precisando de radiações fortificantes e restauradoras. Há pessoas que gostam de mostrar-se vítimas, e então se apegam, apaixonadamente, à pequena ofensa, para que os outros se compadeçam delas pela injustiça que receberam. Eis uma forma doentia de proceder. Embora venha alguém a ser vítima, ninguém deve, como tal, se julgar, pois a piedade só interessa aos mendigos e os pobres de espírito. As pessoas que procedem mal, conscientemente,
devem ser afastadas do convívio e do contato social, por um dever de higienização, mas nenhum sentimento inferior deve ser alimentado contra elas. A alma deve conservar-se sempre livre de ressentimentos. Os que procedem mal, fazem-no por degeneração psíquica, e devem ser esquecidos, assim como as suas degenerescências. O ressentimento prejudica aquele que o conservar, e não há nenhum motivo que justifique o ato prejudicial. Logo, o certo é combatê-lo, não permitindo que se aloje na alma para entristecê-la, sob qualquer pretexto. 31. As forças ocultas. O espírito possui um potencial de forças em estado latente, visto ser partícula da força inteligente, do poder criador. O ser encarnado é constituído de força e matéria, mas em seu estado essencial, desencarnado, é, apenas, força. As forças não manifestadas pelo espírito encarnado estão ocultas, e a elas se fazem muitas referências em tratados sobre o assunto. Muitas podem, realmente, ser desenvolvidas, em exercícios próprios, com obstinação. Constitui, porém, um grande perigo procurar alguém desenvolvê-las, sem estar, para isso, preparado. Os seres encarnados são imperfeitos, possuidores de falhas, e, pela ordem natural, se o emprego dessas forças não lhes foi facultado, é porque algo deverá ser respeitado no seu emprego. Ninguém deve fazer uso de forças chamadas ocultas em proveito próprio, e os que procuram desenvolvê-las, o fazem, geralmente, para se servirem delas, em seu benefício. Elas serão, em futuro distante, convenientemente desenvolvidas, para que seu uso seja feito em favor da coletividade e para dar mais força ao despertamento espiritual do indivíduo. Assim como não se deixa uma criança pegar em arma de fogo, carregada, pelo risco, por ela desconhecido, que corre, também os discípulos deste mundo escola não devem querer penetrar num terreno que para os ignorantes da vida espiritual é inteiramente desconhecido e, pois, perigoso. Para levantar, do materialismo em que se encontram, as massas, não se empregam forças ocultas, mas doutrinações apropriadas e esclarecimento espiritual, único meio de reformar as criaturas. Quando a humanidade se dispuser a abrir os olhos do espírito, a cultivar o sentimento da fraternidade e souber repelir e dominar os maus pensamentos, contribuindo para a segurança e estabilidade do mundo, em obediência às leis espirituais, então a vida terrena se transformará e todos alcançarão os seus ideais, favorecidos pelas correntes externas da harmonia, da paz, da conciliação, do entendimento e da afetividade. Cumpre a cada um fazer a sua parte, esmeradamente, e outra coisa não deseja o racionalismo cristão, senão que todos se congreguem em torno desse propósito de moralizar a vida em todos os seus aspectos, e de fazer com que cada qual se eleve perante sua própria consciência. 32. A infidelidade. Grave débito é o contraído pela infidelidade, especialmente quando é conjugal. No sentido amplo do vocábulo, infidelidade é o ato de ser infiel. A criatura pode ser infiel faltando com a palavra, traindo seu amigo, usando de hipocrisia, murmurando falsidades, dando falso testemunho. A infidelidade se manifesta no indivíduo desprovido de sãos princípios e de sólida moral. Ela é praticada intencionalmente, sabendo a criatura o mal que está fazendo. Trata-se, portanto, de maldade consciente. O mal praticado frio e deliberadamente, carrega consigo todas as agravantes da culpabilidade. Os que não têm sequer noções, e são muitos, de como se processa a vida fora da matéria, entregam-se à infidelidade, apoiados ou no falso perdão, ou na incredulidade das consequências futuras. Ora, dizem, se tudo acaba aqui na terra, vamos aproveitar todas as vantagens que ela oferece, enquanto é tempo, pouco importando os meios, conquanto se consigam os fins. Pensando dessa forma, e assim agindo, é que se vem formando no astral inferior,
Com a desencarnação sucessiva desses infelizes delinquentes, as numerosas falanges de perturbadores e obsessores. Todo aquele que tenha sido infiel é um delinquente, e está, implacavelmente, sujeito às sanções da lei de causa e efeito. As contas serão computadas no plano astral, e ajustadas ou cobradas aqui na terra. Tão grave é o crime da prevaricação, da infidelidade, que o próprio Jesus, embora tolerante, o admitia como razão suficiente para se desfazerem os laços matrimoniais. Ele não exigia, não impunha essa medida, mas reconhecia o demérito do descalabro. Na realidade, o núcleo familiar não pode ser mantido sadio, tendo como seu integrante um elemento conspurcado, prostituído, moralmente aniquilado. A desgraça desce sobre o lar corrompido pelo adultério, e cabe ao cônjuge traído proceder da maneira mais cristã possível, não agravando a situação dos filhos nem os expondo a um sofrimento maior. O futuro também deve ser preservado das consequências daquele mal, evitando-se atitudes drásticas ou violentas, sempre prejudiciais. Ninguém deve cuidar de aplicar penas para justiçar, porque essa competência é das leis eternas de causa e efeito, que agem no devido tempo, não para castigar, mas para corrigir, instruir e edificar. A delinquência poderá ser humanamente compreendida dentro do critério cristão, mas a compreensão não lava o crime, e depois dos laços rompidos ou esfacelados, não há mais meios de os recompor. Há falhas de tal modo destruidoras, que na mesma encarnação em que se verificaram, não podem ser reparadas. Está no caso a infidelidade conjugal, cujas consequências virão, fatalmente, nas existências seguintes. A delinquência pela prevaricação faz uma série de vítimas, a partir do cônjuge atingido pela lama, passando pelos filhos, pelos parentes e indo alcançar os amigos da família. Todos ficam abalados com o ferimento causado no seio da coletividade em que ele ocorreu, do mesmo modo que um veneno estende a sua ação maligna a todos os órgãos de um corpo. O adultério é um atentado contra a família, que é uma instituição básica, onde se forja o caráter do indivíduo, para o fortalecimento moral do país. Somente um louco, um cego proposital, um ignorante das coisas do espírito, é capaz de incorrer nesse funesto ato de violação. A dialética animalesca procura justificar as incursões sensualistas delituosas, mas o faz embebida na sensação terrena de gozos impudentes. O mestre máximo do cristianismo esclareceu a mulher adúltera para que não prevaricasse mais, exigindo dela não o absurdo, mas o normal. Esse proceder normal é justamente o mesmo que todos têm o dever de sustentar, em qualquer circunstância, por constituir rotina da moral cristã. Os animais inferiores unem-se, apenas, para a procriação. O homem, vítima da herança que recebeu dos desregramentos milenares de uma civilização dedicada à luxúria, dispõe, pelas leis do atavismo, de uma organização física constituída nos moldes daqueles hábitos licenciosos de outrora, razão por que apresenta, ainda hoje, disposições instintivas por demais afloradas, mas perfeitamente corrigíveis e controláveis. Cumpre, pois, retroagir, dentro do possível, no campo da moderação, pela força de vontade, pela ação do pensamento, pelo exercício mental dirigido, pelo regime alimentício, pela ginástica corporal, pelos divertimentos ao ar livre e, sobretudo, pela espiritualização. O mundo está cheio de tentações para quem se sinta inclinado a elas, e aí estão para serem vencidas, e não abraçadas acolhedoramente. Vencendo as tentações é que o espírito se fortifica. Para se promover a espiritualização é preciso lutar contra todos os atrativos mundanos no sentido de não se deixar dominar por eles, com a convicção de que são ilusórios, superficiais e passageiros. Convém meditar sobre este assunto. O objetivo deverá ser sempre o de desenvolver as qualidades espirituais que nos oferecerão, na marcha dos acontecimentos, vida mais agradável, maiores alegrias,
faculdades inatas ampliadas, encarnações prósperas, convivência num círculo maior de relações afetuosas, trabalho condizente com as predileções, liberdade de bem-querer superiormente, campo de ação mais extenso e consciência do bom aproveitamento dos frutos no labor cotidiano. Quem anda pelo caminho da infidelidade está palmilhando por veredas opostas, dirigindo-se a regiões tenebrosas, onde fica